Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, louvado seja nosso Deus, hoje 44º dia, e já convido você que é cristão a fazer parte desse propósito, a caminhar juntos conosco aqui todos os dias. Nosso propósito consiste em lermos a palavra do Senhor 15 a 20 minutos e durante um ano teremos lido toda a Bíblia. Então, se você é cristão, já tem esse convite da parte de Deus que vai transformar a sua vida. Amém? A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus que é fundamental para a caminhada cristã. É melhor do que Netflix, meus irmãos. Isso aqui é uma bênção. Todos os dias aprendendo um pouco mais do nosso Deus. Amém? Então já convido você a clicar aqui acima no link e iniciar a playlist no primeiro dia. Amém? Vai ser uma bênção para a sua vida, vai ser edificante, isso vai falar ao seu coração diariamente. Amém? Antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje vai ser uma leitura relativamente mais rápida, capítulos mais curtos. Primeiro vamos orar a Deus agradecendo. Amém? Feche seus olhos, conecte-se com o Pai e ore do fundo do seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui, Pai, 44º dia diante da Tua palavra. Ó Senhor, queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer cada vez mais, Senhor, daqueles que são os Teus ensinamentos para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um de nós aqui, ó Pai, precisa ouvir um pouco mais de Ti, cada um de nós, Pai, precisamos mais da Tua presença, ó Espírito Santo. Continua, ó Deus, instruindo os nossos caminhos, mostrando, ó Pai, aquilo que Te agrada, cada vez mais nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Pai, precisamos de Ti, não só hoje, mas para todo sempre. Glória a Deus, amém, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 37. Dando continuidade na leitura em Êxodo, a Arca da Aliança, capítulo 37. Todos encontraram? A Arca da Aliança começa da seguinte forma. Bezalel fez a Arca da Aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 cm de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos das argolas nos 2 lados da arca, para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 cm de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. A mesa dos pães da presença de Deus. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 cm de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. O candelabro. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços tinham 3 flores com formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 kg de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. O altar de queimar incenso. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 cm de comprimento
por 45 de largura e tinha 90 centímetros de altura. As pontas, nos 4 cantos, formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. O azeite de ungir e o incenso. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. Amém. Dando continuidade, Êxodo 38. O altar para os sacrifícios queimados. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, e o altar media 1,30 metro de altura. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar. E ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Depois Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. A pia de bronze. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. O pátio da tenda da presença de Deus. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes para as cortinas eram de pratas. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentar as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos com suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitadas com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os metais usados na tenda da presença de Deus. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era governador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1.000 quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel
fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus. O altar de bronze, com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Meus irmãos, tanto ouro, prata e bronze. Meu Deus, glória a Deus, viu? O nosso Senhor é mesmo dono do ouro da prata. Amém. Vamos dar continuidade e finalizar a leitura no dia de hoje em Mateus. Mateus capítulo 28, a ressurreição de Jesus. Começa da seguinte forma: depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Glória a Deus. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que tinha a dizer a vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus discípulos para irem a Galileia, e eles me verão ali. O boato dos soldados. Enquanto as mulheres estavam ainda no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado, e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos 11. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Deus sempre está conosco, nunca vai nos abandonar, vai vir buscar a sua igreja para a salvação, para a glória eterna. Amém? Você crê? Digite aqui abaixo o amém se você crê na morte, na ressurreição do nosso Cristo e que ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Vamos orar? Seu Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua grande e infinita bondade. Ó Senhor, nós cremos, ó Pai, na tua morte, na tua ressurreição e na tua promessa, Senhor, que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Ó Senhor, Deus meu, obrigado por sempre estar nos sustentando, obrigado por nos guiar nessas leituras, ó Pai. Continua falando aos nossos corações, que nós venhamos cada vez mais aprender de ti, que cada vez mais nós venhamos fortalecer a nossa fé através da tua palavra. Ó Deus, ó Senhor, sabemos mais do que nunca que sua vinda está próxima, porém, ó Pai, nós sabemos também que o inimigo tem se levantado contra os teus filhos. Continua, ó Pai, nos sustentando, nos dando vitória, assim como o Senhor falou na sua palavra, que todo o tempo o Senhor estará conosco. Assim cremos, Pai, e já estamos comemorando a vitória da tua vinda, ó Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus, Pai, um Deus que se faz presente, é um Deus que não mente, é um Deus, ó Pai, de milagre, de poder, e com a tua volta todos poderão contemplar, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará, ó Pai, todos vão poder ver que só o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. Assim oramos e te agradecemos. Glória a Deus, amanhã estaremos aqui novamente, já sabe, como de praxe e costume, fortaleça deixando o seu like nesse vídeo, amém, e compartilhando. Okay? Compartilhe com uma pessoa, faça a leitura em casa com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, amém, que vai ser uma bênção tremenda se reunirem todos nesse propósito tão maravilhoso do Senhor. Até o próximo vídeo, fique com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau.